Saúde em Foco, com Edmo Gabriel. Doutor Edmo Gabriel, bom dia, tudo bem? Bom dia, Carol, bom dia a todos os nossos ouvintes da CBN Grandes Lagos. Uma ótima semana a todos e, aparentemente, como você falou, acho que vamos ter uma chuva hoje para aliviar um pouco essa carga de calor que estamos enfrentando e a secura também. Exatamente, a chuva vem em boa hora. Doutor Edmo, nos últimos dias, nos últimos meses, né? Nos últimos dias falamos sobre intoxicação por metanol, então intoxicação em bebidas. Mas nos últimos meses, muitas notícias em todo o país repercutindo de casos de envenenamento, né? Parece que esses números de casos vêm crescendo a cada dia. Hoje a gente vai falar como a gente pode identificar o que a gente deve fazer, né? Nos casos de intoxicações com alimentos ou bebidas, seja intencional ou não, porque é algo grave e o socorro tem que ser rápido, né? Então, veja bem, eu quis trazer esse tópico para a gente discutir sobre as intoxicações, tendo como base essa ocorrência lamentável do metanol. Uhum. E você trouxe agora, claro, essa lembrança de que recentemente nós vimos aí pessoas, até por má fé, querendo envenenar outras pessoas, colocando produtos nos alimentos, nas bebidas. E isso também pode realmente levar à morte de uma pessoa. A gente sabe que a intoxicação, ela começa atingindo uma parte dos nossos órgãos. Com o passar do tempo pode levar ao que a gente chama de falência múltipla de órgãos. E destacando que os dois órgãos mais importantes do corpo na função de limpeza, que é fígado e rim, são os que acabam sendo primariamente mais atingidos. A gente vê muitas vezes uma hepatite tóxica, a gente vê muitas vezes uma toxicidade renal nessas pessoas que são vítimas de envenenamento ou intoxicação. E aí eu queria destacar para as pessoas que nos ouvem que os sintomas eles podem ser desde os mais brandos, como um mal-estar, uma alteração da disposição física, uma leve tontura, até realmente sintomas neurológicos mais sérios, a ponto da pessoa perder a visão, da pessoa desmaiar, da pessoa ter uma convulsão, da pessoa perder o equilíbrio e da pessoa eventualmente ter uma falência súbita de órgãos e a morte. Diante da percepção desses sintomas e, na verdade, associando com algum antecedente, então todos nós temos que estar muito cientes de que algum gatilho tem que haver, né? Então, se você fez uma ingestão de uma determinada comida e logo nas primeiras horas você tem esses sintomas que eu citei, sintomas que parecem alergia, sintomas digestivos, sintomas neurológicos, tudo isso a gente sabe que está associado a alguma coisa recente. Então, no caso disso acontecer, o ideal é você procurar, claro, de imediato ajuda médica especializada para você conseguir realmente ter uma reabilitação mais precoce. O que você pode começar a fazer na sua casa? Ingerir uma grande quantidade de líquidos, principalmente água, para tentar produzir mais urina e automaticamente eliminar essa toxina. Além disso, você pode tentar ingerir alimentos ricos em fibra, então frutas, verduras, que podem melhorar uma função intestinal que às vezes não está tão boa e que é um mecanismo de eliminação de toxinas também. Ou seja, a gente não tem muito para onde correr diante de uma intoxicação. Você tem que ativar os mecanismos naturais do nosso corpo de eliminação, fígado, intestino e rim. Então é muito líquido, muita fibra para ativar a função desses dois órgãos, desses três órgãos, no caso, incluindo o intestino. Agora, ao procurar ajuda médica, é muito importante que você associe para o médico essa relação entre o que você comeu ou bebeu e o sintoma que você está tendo, para que ele possa raciocinar em função disso. Senão vai passar batido, ele vai fazer um diagnóstico, às vezes, mais geral, mais superficial, porque ele não associou com alguma coisa recente. E o que se faz no hospital? Aquela mesma hidratação que a gente está recomendando em casa, que é tomar água, no hospital eles vão, através de uma veia calibrosa do corpo, injetar no nosso organismo uma grande quantidade de soro fisiológico. Então, uma hiperidratação venosa para poder realmente estimular os rins, esse é um fator. O outro fator são os exames de sangue que são feitos e que vão mostrar
a presença da substância estranha e uma tendência à acidez do sangue. Esse é outro ponto muito importante. Quando você estiver na vigência de uma intoxicação, evitar ingerir alimentos ácidos naquele momento. Isso é tão verdade que quando se chega no pronto-socorro, pela veia, além da hidratação, se faz bicarbonato. O bicarbonato é para exatamente neutralizar a acidez que as toxinas geram no corpo. Então, se você acabou de comer alguma coisa forte, uma bebida que você está suspeitando, não continue ingerindo alimentos ácidos. O que são ácidos? Temperos muito fortes, frutas muito ácidas, alimentos mais condimentados, excesso de proteína, que tem muita acidez, tem muito ácido úrico na proteína. Então, de imediato, diminuir a quantidade de ácido que você ingere no seu organismo, para que no hospital eles possam reverter isso com a hidratação e o bicarbonato. Em situações mais extremas, como a gente viu aí, estamos ainda vendo casos que estão sendo destacados nos canais de televisão, de rádio, de internet, você precisa limpar o rim numa urgência tão grande que você precisa da hemodiálise. Então a gente tem visto pessoas que mesmo com a hidratação, com o bicarbonato, se não colocar essa pessoa num regime de hemodiálise para limpar esse sangue mais rápido, essa pessoa morre. Agora, eu estou falando uma situação, Carol e nossos amigos, que é quando você chega rápido ao hospital. Se você não chegar rápido ao hospital, não fizer essa prevenção, quando você realmente for procurar ajuda, o seu rim já está em falência, o seu fígado está em falência e pode ser tarde. Como, infelizmente, nós vimos alguns casos aí de pessoas que morreram. Então, intoxicação é algo que não pode ser subestimado, não é uma simples alergia. Tem que tomar muito cuidado aonde a gente se alimenta, o que a gente ingere, tomar cuidado com a higiene dos alimentos e das bebidas, conhecer o seu corpo, aquilo que você pode, aquilo que você não pode ingerir, que a gente nasce com intolerâncias, às vezes é ao leite, às vezes é ao trigo, às vezes é algum outro alimento como um tempero, uma pimenta, por exemplo, que possa fazer mal. Tudo isso é um mecanismo de intoxicação. E nem sempre as nossas defesas orgânicas conseguem dar conta rapidamente desse processo. O que é dar conta? É você urinar rápido ou você conseguir eliminar pelo intestino. Pode demorar um pouco isso e aí acaba ficando muito tempo no corpo e levando a uma falência de todos os órgãos. Realmente é muito grave. Por isso que a ação tem que ser muito rápida, né, doutor? Ontem mesmo eu estava vendo o Fantástico, né, e eles falaram sobre a intoxicação por metanol, e como era algo que pouco se falava, foi de uma expertise de um médico que identificou ali que poderia ser intoxicação por metanol. A mulher que deu entrevista tinha ingerido 3 caipirinhas e a quantidade que ela ingeriu era letal, e a expertise desse médico que fez com que ela ficasse cega. Ela perdeu um dos sentidos, ela até falou isso, né? Ela perdeu um dos sentidos, mas não perdeu todos. Então vai também dessa agilidade dos profissionais que estão ali, né? Exatamente. Esse caso que foi ilustrado no Fantástico ontem, eu acompanhei também. Você vê que tem um lado triste, que é o fato do risco dessa moça ficar cega de forma irreversível, né? Uma moça jovem, com toda uma vida profissional aí pela frente. Ao mesmo tempo ela está viva, é uma vitória muito grande. Os outros sentidos dela, a consciência, a memória, está tudo preservado. Só que destacar isso que você falou. Se ela não comenta com o médico e também não houvesse esse cenário atual, dificilmente num raciocínio clínico ali na urgência, a pessoa vai imaginar que foi uma caipirinha num bar que ela tomou que levou a isso, porque a pessoa chega com alteração visual, perdendo força no corpo, você imagina que é um derrame cerebral, você imagina que possa ser até uma crise de ansiedade, uma crise convulsiva. Você não vai imaginar que foi o metanol, no caso, né, que a gente está aí no momento atual. Mas vamos pensar de uma forma global, pessoas que ingerem alimentos aí sem controle, em restaurantes, em qualquer lugar, nas estradas, por exemplo, come comida que às vezes está ali de um dia para o outro, bebidas artesanais, que a gente vê cada vez mais aumentando, você não sabe qual o controle de qualidade que há nisso, bebidas destiladas, que muitas vezes possam estar sendo contaminadas. Então, é realmente um diagnóstico difícil. Quando a pessoa menciona para o médico o que ela estava fazendo na refeição anterior ou no dia anterior, naquelas horas que precederam os sintomas, ali pode ser decisivo só pela informação em si para direcionar o raciocínio do médico e tentar atenuar o que está acontecendo de verdade, como foi o caso
dessa senhora de ontem. Sim, excelente. Muito obrigada, viu, doutor Edmo Gabriel, por mais uma coluna. E a gente volta a se falar na segunda-feira que vem. Uma excelente semana para o senhor. Ótima semana a todos, Carol, nossos amigos, e que tenhamos aí uma semana um pouco mais fresca, com calor mais brando, para que a gente possa ter mais saúde pulmonar, cardíaca,